Olá a todos, eu sou a professora Juliana, vou ministrar a oficina de ensino híbrido e estou gravando essa videoaula como uma introdução à oficina que será realizada dia 9, agora, com vocês. Eu sou professora da disciplina de Química para o Ensino de Ciências e Diversidade Molecular, de Bioquímica, na UFRN. E venho desenvolvendo a metodologia de ensino híbrido para alunos do ensino da biologia, das ciências biológicas, e também o projeto é desenvolvido junto com o pessoal, os alunos da medicina. E junto comigo temos mais 2 outros professores, o professor Ayrton, que foi o idealizador do projeto, atualmente trabalha com o ensino híbrido e faz doutorado com essa temática, e o professor Eliseu, que é o orientador do professor Ayrton. Então, essa metodologia, ela surgiu, e o nosso interesse em desenvolver ela, e utilizá-la nas disciplinas, surge da grande complexidade de conceitos que nós observamos no conteúdo de bioquímica. Então, tanto eu quanto os demais professores da bioquímica sempre notamos e percebemos que há uma dificuldade grande na compreensão de conceitos complexos que estão relacionados à bioquímica. Principalmente quantidade de conteúdos. Então, a bioquímica é uma disciplina complexa e densa, então tem muito conteúdo. Então, diante disso, assim como a bioquímica, novas outras descobertas em várias outras áreas vêm sendo incorporadas nos conteúdos. Diariamente você tem novos conteúdos e novas descobertas. Em paralelo a isso, nós observamos que não há reformas curriculares adequadas e necessárias para atender essa demanda de informação, de conteúdos. E além disso, observamos também uma baixa oferta de metodologias inovadoras. Então, todo esse cenário gera algo desafiador, ao qual nós precisamos compreender princípios complexos, existe uma exigência para a compreensão, mas não temos tempo, não temos carga horária necessária e suficiente para incorporar novos conteúdos e novos conceitos nas nossas aulas. E além disso, não temos carga horária e também observamos uma baixa nessas metodologias inovadoras. Então, quando a gente está dando aula, a gente percebe que na hora que a gente está explicando, e isso aí no caso entra a bioquímica e entra outros conceitos da biologia e de outras áreas, Então, a gente expõe o conteúdo nas nossas aulas presenciais, expositivas. Então, no caso da bioquímica, nós colocamos a estrutura das biomoléculas, E aí, muitas vezes, nos deparamos com os alunos, olhando para a gente, com esse semblante dessa garota, do slide. E isso reflete o quê? Na verdade, o que passa na cabeça desse jovem? Ele está vendo a estrutura e muitas vezes não dá tempo da gente relacionar essa estrutura com os órgãos, a fisiologia, como funciona no organismo,
e as relações com a saúde, com o ambiente, com as diversas áreas relacionadas àquele conteúdo específico, né? Então, acaba que cabe ao aluno fazer essas relações, né? Fazer com que esse conteúdo complexo, esses princípios, eles sejam relacionados com tanto no aspecto fisiológico quanto no aspecto de aplicação, né? Então, esse modelo de esperar e receber, ele tem gerado, né, uma grande fragilidade no processo de ensino, né, e da aprendizagem dos alunos, dos jovens, né? E aí, acaba que nós, professores, ficamos muito, né, preparamos nossas aulas e organizamos, né, uma forma melhor, mais clara de explicar, né? E muitas vezes nos deparamos com situações como está representada nessa imagem, né? A professora aqui explicando a raiz quadrada, não é? E aí algumas vezes os alunos concordando, balançando a cabeça, como se estivesse concordando, entendendo tudo, quando na verdade o que ele compreende, né, não tem nada a ver com o que a professora está explicando, né? Então a professora está explicando raiz quadrada de 4, né? E aí na cabeça do aluno ele está imaginando o quê? Uma raiz quadrada de uma árvore, na verdade de 4 árvores, a raiz quadrada de 4 árvores, né? Então, ou seja, o que a professora explica, o aluno não compreende da forma como é real. E muitas vezes, né, acaba a aula e o aluno entendi foi nada, e o outro nem eu. E o professor, ele não consegue compreender, algumas vezes, essa dificuldade, essa interpretação diferente do que foi ensinado, né? E a maioria das vezes, a compreensão de que não foi claro a explicação só acontece no momento da prova, né? No momento ao qual ela finaliza aquele conteúdo. E nesse momento, a maioria das vezes não tem como, muitas vezes, né? Não tem como você suprir mais essa deficiência, porque você tem que dar um outro conteúdo. Então, essas lacunas de conhecimento, elas vão sendo, né, continuadas e vão sempre ficando essa lacuna, né? Então, torna-se necessário uma mudança, né, da forma de ensinar, né? Então, nós, diante dessa dificuldade dos alunos, nós, então, nos questionamos sobre qual metodologia, né? Se a nossa metodologia, ela está sendo satisfatória à compreensão desses conteúdos complexos, não é? E além dessa análise que nós fizemos, quando eu, né, me deparo com as disciplinas que ministro, né, eu ministro Química para o Ensino de Ciências e Diversidade Molecular, né, e Bioquímica. E ainda sou coordenadora do PIB de Biologia. Então, nas disciplinas de Química para o Ensino de Ciências e no PIB de Biologia, o que é que eu trabalho com os alunos? Eu trabalho estratégias, né, metodologias para aplicar no ensino de ciências, não é? Então, metodologias inovadoras, eu falo sobre o letramento científico, sobre atividades lúdicas, ensino investigativos, aí outras metodologias ativas. E quando, na verdade, os alunos sempre questionavam por que eu sou uma professora na química e a outra na diversidade. E isso me inquietava, né? Porque eu, falava uma coisa e fazia outra na minha disciplina, né? Então, eu preparava os alunos na formação para ser um professor de uma forma e na minha prática docente, na disciplina de bioquímica, eu era a outra professora. Então, isso me inquietava. Então, era necessário que houvesse uma mudança, né? O jogo tinha que mudar, tanto no aspecto de ensino insatisfatório, em termos de compreensão dos conteúdos complexos da bioquímica, quanto na minha postura como docente
né, ao qual participo do processo de formação docente dos alunos. Né? Então, era necessário mudar esse julgo, né? Como é uma insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Né? Então, essa frase é de Albert Einstein, não sei se vocês conhecem essa frase. Né? Então, realmente fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes não tinha como. Então, diante disso, né, nós decidimos sair da nossa zona de conforto, nós decidimos nos desafiar. Né? Então, foi um desafio inicialmente para a gente que montou, e não foi um trabalho assim simples, porque é muita mudança em termos de estratégias, de planejamento, né? De formas de ensinar em torno da metodologia, formas de avaliar. Né? Então, nós decidimos, né, sair dessa zona de conforto e nos desafiar, né? Principalmente porque a gente achava que tanto seria importante para o nosso crescimento, quanto para o crescimento e o desenvolvimento dos nossos alunos, né, na sua formação inicial. Então, decidimos desenvolver, não é, a metodologia de ensino híbrido, não é? Então, na verdade, o professor Ayrton, né, que veio já com essa ideia de adotar o ensino híbrido, já tinha começado no IFRN, e aí pensou em ampliar na UFRN, né? Nós então decidimos adotar essa metodologia. Né? Então, adotar uma metodologia inovadora, não é simples, e é assumir uma postura de transgressão do paradigma obsoleto vigente. Né? Então, ou seja, nós precisamos romper, não é, com a forma de ensinar atual que nós havíamos, né, que nós vínhamos acostumados a desenvolver. Né? E com isso nós temos que adotar uma postura de ruptura da educação bancária, né, ao qual o aluno, o conteúdo ele vai sendo passado para o aluno como uma esteira, né, e esses conteúdos são sequenciais, sistematizados, e o aluno não participa da construção desse conhecimento. Então, essa geração, não é, a qual foi educada, né, dentro de uma educação bancária, que é considerada, né, a geração 2.0, né? Então, 2.0, a 1.0 é a educação, a geração da agricultura, do pessoal rural, né? E a 2.0 é a geração da Revolução Industrial, né? Então, essa geração, ela foi preparada, né? O ensino, ele era focado na instrução, no ensino tecnicista, né? Ou seja, os conteúdos eram passados e de uma forma a qual o aluno ele absorvia, ele entendia, mas era como se ele não tivesse conhecimento algum, né? Na geração 3.0, que é a geração do conhecimento, é chamada de geração do conhecimento, né, de acordo com Jesus, ela surgiu com a revolução do conhecimento, da informação. Então, a informação ela está disponível, não é, aí a todos, ou a grande maioria, ou a maioria privilegiada, né, a classe privilegiada algumas vezes, não é? Ela direcionou o ensino para o conhecimento, né? Então, saiu do instrucional e passou a se deter a trabalhar os conhecimentos, né? Como processar essa informação e transformá-la em conhecimento e, consequentemente, não é, em aplicação ou atitude, né? Então, essa geração ela foi fruto de o processo da globalização, né, e da revolução da informação, e com ela,
nesse momento, também surgem novas necessidades do mercado de trabalho para que esse jovem, né, atenda. Né? E o modelo instrucional, de instrução, não atende ao mercado, né, de trabalho atual. Né? Ou seja, os jovens, né, que é essa geração Y, né, 3.0, eles têm uma forma de pensar, o mercado de trabalho exige algumas competências e algumas habilidades desse jovem, mas a escola ainda está no modelo instrucional, né, ainda está no modelo do século passado. Né? Então, está vendo que é um contraponto em termos de ensino. Né? Isso gera uma grande dificuldade de compreensão dos nossos alunos, né, com relação a essas questões. Então, diante disso, né, e a 4.0 é a geração da automatização. Né? Hoje em dia, a tecnologia ela está focada, né? Ela está muito presente nos nossos dias, no nosso dia a dia. Nós percebemos que a maioria muitas atividades, né, já utilizam robôs, já utilizam tecnologias. Então vai haver uma mudança também, né, necessidade de mudança em termos de ensino, né, na área da educação, mas isso é mais recente, tá bom? E aí é preciso né, que a gente salte, não é, desse aquário pequeno, limitado, desse modelo que não gera um aprendizado, que não gera competências, habilidades, não prepara o nosso aluno para o mercado de trabalho e faça com que ele atinja um ambiente, né, aqui está representado como um aquário, e com isso ele tenha uma maior amplitude das suas possibilidades e ações e competências, né, sociais e profissionais. Né? Então, isso é um grande desafio. É um desafio para o professor, né, para nós professores, porque nós temos que mudar a nossa postura, não é? E é um grande desafio para o nosso aluno que está acostumado, né, com aquele modelo de esperar e receber, né, e está acostumado com o modelo de passivo no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, diante disso, né, nós na bioquímica desenvolvemos desde 2016, né, a bioquímica, o projeto de bioquímica e ensino híbrido, né, e observamos que, né, então 2016, 2017, na graduação, na biologia, na medicina, não é? E observamos que uma metodologia, não é, de grandes potencialidades, né? Ou seja, o aluno consegue atingir um grau de compreensão, não é, amplo, muito maior do que apenas o modelo expositivo. Nós percebemos que nas avaliações eles conseguem atingir um grau de análise e de complexidade, né, de conhecimento muito superior a apenas o modelo de exposição, né? E a gente pode ampliar, né? Nós podemos colocar situações relacionadas ao ambiente, à saúde, a tecnologias, né? De forma que apenas a aula expositiva nós não podemos atingir, né? Fica mais difícil atingir e não temos como avaliar, né? Então, o ensino híbrido, não é um desafio para a gente, é um desafio para qualquer um de vocês que forem, que pensarem em adotar essa metodologia. Entretanto, ela traz grandes benefícios, e aí no momento presencial a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi desenvolvida, né, como a gente idealizou e desenvolve a metodologia, né, desde o seu conceito até como nós desenvolvemos.
e vamos realizar, né, outras atividades, né, como uma oficina de imersão e de geração de muitos conhecimentos. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, e a professora que me convidou para ministrar essa oficina, e até o nosso encontro, dia 9, e um abraço a todos.